Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que eu duvido que você não ache ele muito interessante. Por que algumas pessoas parecem ter uma propensão, uma facilidade, um talento natural para ganhar dinheiro? Então vamos explorar isso um pouco aqui nesse vídeo. A gente se vê em instantes logo depois da vinheta. Antes de qualquer coisa, quero te lembrar de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso, porque aqui ocasionalmente aparecem algumas coisas interessantes, como esse tema que eu vou abordar hoje. Aciona o sino das notificações e vamos lá, vamos explorar esse assunto aqui. Por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade para ganhar dinheiro, para conseguir dinheiro? Eu quero começar dizendo que esse é um assunto que sempre me intrigou, porque eu conheci muitas pessoas ao longo da vida que pareciam ter aquela coisa, o proverbial rabo virado para a lua. Então eram pessoas que tudo que elas faziam dava certo e pessoas das mais diferentes origens e circunstâncias pessoais. Então fica difícil explicar isso de uma forma simples. Então dizer assim, porque esse já tinha dinheiro, porque a família isso, porque ele nasceu não sei aonde, porque era aquela época. Então eu vi muitas pessoas em diferentes circunstâncias que tinham essa característica. Para elas era muito fácil conseguir dinheiro, ganhar dinheiro, e eu nunca consegui identificar claramente um padrão. Será que eu vou continuar não conseguindo identificar um padrão? Mas enfim, esse assunto sempre me intrigou, sempre me chamou a atenção, eu sempre quis entender melhor isso, até para meu próprio benefício pessoal, né? Vai que eu consigo descobrir a fórmula aí, né? E essas pessoas, eu diria que elas são os naturais. Em inglês é comum se dizer natural, né? Natural, para aquela pessoa que realmente parece que foi feita para aquilo. Então tem aquele sujeito que ele tem um talento natural, por exemplo, para música, para conquistas amorosas, para fazer amizade, para vender. Então tem pessoas que parecem que elas são programadas, elas vieram programadas para isso. E essas pessoas aí que eu mencionei, muito provavelmente, ou pelo menos me parece, pessoas que tinham alguma coisa ali que nasceu com elas. Eu já fiz muitas investigações por minha conta, li muitos livros, artigos e nunca chego numa resposta satisfatória para isso. Mas enfim, como agora nós temos novos recursos à disposição, nós temos então os nossos novos universitários de plantão, né? Senhor ChatGPT e senhor Bard. Então eu resolvi perguntar para eles. E eu fiz um prompt inicialmente, fiz até em inglês, né? Como muitos recomendam por aí, dizendo que é a linguagem nativa. Nesse prompt, né, ou nesses prompts que eu fiz a seguinte pergunta, né? Então, seguindo aquelas recomendações assim, né, de haja como se você fosse. Pedi para ele agir como se fosse um coach de vida, né, um mestre da psicologia e um expert em construção de riqueza. Aí eu falei: tenho a impressão de que para algumas pessoas é mais fácil ganhar dinheiro, construir riqueza ou obter oportunidades de dinheiro. Quais são os fatores que fazem com que uma pessoa seja mais propensa a ganhar dinheiro e a formar riqueza do que as outras? E aí eu pedi, inclusive, assim, considere uma ampla gama de fatores, desde coisas genéticas, do nascimento mesmo, fatores determinísticos, até coisas mais amplas associadas ao ambiente macro. E eu fiz esse prompt para os dois, eu fiz ele várias vezes, ele responde cada vez em pequenas variações. Eu mesmo coloquei pequenas variações nesse prompt, pedi para ele próprio me sugerir como eu poderia melhorar. Enfim, eu fiz isso várias vezes, eu tive vários retornos das duas ferramentas. E aí eu peguei os pontos de todas as respostas que eu tive e eu mesmo fiz um apanhadão aqui estruturado que eu pretendo mostrar para você. E depois, no final desse vídeo, eu vou comparar as coisas aqui que eu vou mostrar, que eu vou discutir, com um artigo acadêmico que foi publicado no ano passado, em 2022, sobre um tema parecido, mas para a gente ver se as coisas são consistentes. Então vamos lá, né? Dentro desse apanhadão que eu fiz das informações que me foram retornadas aí pelas inteligências artificiais generativas, lembrando o seguinte,
que as duas ferramentas, tanto o ChatGPT quanto o Bard, elas não sabem, elas não têm esse conhecimento, eles são organizadores de informações. Então, o que eles pegaram devem ter sido aí coisas que eles viram em vários lugares da internet, que fez parte da base de treinamento de ambos, tanto bobagem, que eles podem ter visto aí em inúmeros blogs de autoajuda, aí, daqueles bem rasinhos, bem idiotas mesmo, até coisas que podem ter vindo de material de pesquisa acadêmica, né? Então, no fim das contas, aqui eu acho que ficou uma coisa sólida, vamos ver. Então, de todas essas informações, eu categorizei, né, eu encaixei elas em 4 classes, em 4 categorias a seguir. A primeira são características de personalidade e fatores comportamentais, que na minha visão é o mais importante, porque essa questão do natural pode estar contida aí. A segunda categoria é a categoria de habilidades. Então são habilidades, conhecimentos que a pessoa tem e que eu considero importantes, mas de menor importância do que a primeira categoria, porque eu vou partir da pressuposição de que habilidades nós conseguimos desenvolver. Aí o terceiro fator eu chamei de fatores ambientais micro. Então são fatores ambientais, né, do ambiente que a gente vive, do ambiente que a gente nasceu, mas aquelas coisas mais próximas da gente. E um quarto fator que eu chamei de fatores ambientais macro, que aí estariam associadas ao ambiente maior, né? Quer dizer, as circunstâncias econômicas, as circunstâncias do mundo, do país, e por aí vai. Então, vamos começar aqui pela primeira categoria, que, como eu falei, eu acredito que seja a mais importante, que são as características de personalidade, fatores comportamentais. E aqui eu quero propor uma coisa para você, tá? Como se fosse assim um jogo, uma atividade entre nós. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre até que ponto essas características que eu vou dizer aqui possam ser desenvolvidas. Quer dizer, até que ponto a gente consegue desenvolver essas coisas ou elas são determinísticas, sabe? Aquela coisa assim, você nasceu é desse jeito, acabou. Se não nasceu com isso, já era, pode esquecer, tá? Então, eu vou propor esse joguinho, né, como se fosse um diálogo entre nós, em que cada uma dessas características eu vou falar do meu caso, né, até para servir como referência, como eu me enxergo, e você conta do seu. Que tal? Né? Aí você coloca aqui nos comentários, vai ser até bom, quem sabe sai aí uma nova pesquisa científica aqui sobre esse assunto. Conta aí o que você acha, como que é para você, e eu também quero saber de você o que você acha quanto a essas características serem coisas que dá para ser desenvolvida, né, que a gente consegue desenvolver, ou se são determinísticas, se são como se fosse uma sentença. Você nasceu daquele jeito, você é daquele jeito. Se você não nasceu, você não terá isso. Então vamos lá. Primeira dessas características, ambição. Vou falar então por mim. Eu me considero um sujeito de ambições moderadas. Tá? Eu tive, meu primeiro interesse por riqueza surgiu na adolescência, né, por umas coisas assim que eu vi, né, em particular uma pessoa onde eu morava, que tinha coisas muito impressionantes, né, já dirigia carros importados numa época que a importação de carro não era nem liberada. Né, eu lembro meus amiguinhos ali, né, pessoal de prédio, aquela coisa, falou, nossa, vamos ficar desse jeito, né? Então, o meu interesse por riqueza, e principalmente essa riqueza que é associada a estilo de vida, né, essa riqueza luxuosa, né, ostentação, surgiu na adolescência, mas acabou não durando muito tempo. Né? Eu, como adulto, eu desenvolvi uma visão um pouco diferente de riqueza. Então hoje eu enxergo riqueza, para mim eu sou rico ou uma pessoa é rica se ela consegue manter o padrão de vida que ela quer sem precisar trabalhar. Tá? Eu não dou muita importância assim para os brinquedos, né, para os sinais externos de riqueza, mas essa é a minha visão e por conta disso faz com que eu tenha uma ambição moderada. Inclusive, a título de curiosidade, aqui em casa eu forcei um acordo familiar aqui que, independentemente de capacidade financeira, nós nunca vamos ter uma casa, uma residência, um apartamento que seja acima de determinado tamanho, porque isso implicaria em ter empregados, pessoas cuidando da casa, e tem algo que eu dou mais valor, talvez tanto valor, né, ou mais do que dinheiro, que é privacidade. E eu não consigo enxergar como que eu vou ter privacidade morando numa casa com um empregado andando de um lado para o outro. Então veja que na minha ambição pessoal eu mesmo coloquei certos limites.
Obviamente eu quero saber, e você, como que você enxerga isso? As pessoas que eu vi no passado que tinham essa facilidade para ganhar dinheiro me parecem ser pessoas ambiciosas. Então, o que os nossos dois universitários aqui nos retornaram, né, parece estar mais ou menos consistente. Segunda característica, visão positiva em relação à riqueza e ao dinheiro. Isso aqui para mim é uma coisa também um pouco intuitiva, né? É difícil imaginar uma pessoa que vai ganhar dinheiro, conseguir ganhar dinheiro, se ela faz para os outros e para si própria um discurso de ódio, de ojeriza, de aversão em relação ao dinheiro, tá? Ou se sente culpa, né, por ter dinheiro, essas coisas. Então aqui me parece uma coisa bastante intuitiva e que também me parece consistente com as observações do passado, que essas pessoas, assim, que eu pude ver ao longo da vida, costumavam ter uma postura pessoal positiva em relação à riqueza e ao dinheiro. Propensão em assumir riscos. Aqui a coisa começa a pegar, porque eu falho muito nesse departamento. Eu sou o proverbial cagão. E, inclusive, eu tenho a impressão, e por isso eu tenho um particular interesse na sua opinião, que das pessoas assim que frequentam o canal e que eu converso mais, que eu já conversei, que eu tive a oportunidade, eu percebo que a grande maioria tem uma orientação mais para o lado conservador. Eu mesmo nos investimentos, apesar de eu operar aí com derivativos, aí coisas mais avançadas, mas eu não chego nem remotamente perto da minha real capacidade de alavancagem, né? Então, eu sou um sujeito de orientação extremamente conservadora, minha propensão de assumir riscos é zero, eu sou obsessivo com a questão do gerenciamento de risco, então aqui já me matou, aqui já me matou. E será que eu consigo mudar isso? Será que eu quero mudar isso? Essa é uma pergunta difícil de responder. Vamos lá. Capacidade de postergar recompensas, um outro clássico aqui, né? Então, já ouviu falar do famoso teste do marshmallow, lá das crianças ali que resistiam à tentação? Então, supostamente, essas pessoas que têm uma maior facilidade e capacidade de ganhar dinheiro têm também uma facilidade para postergar as recompensas de curto prazo, né, em prol de um objetivo maior de longo prazo. Bom, não sei, tá? Eu não lembro de ter visto isso nessas pessoas aí que eu falei, então a gente pode colocar talvez como uma certa controvérsia, né? Até porque tem um fator sorte também que às vezes a gente precisa considerar, né? Resiliência, tá? Então lidar bem com perdas e com percalços, tá? Também é uma coisa também mais ou menos intuitiva, pode ser, né? A capacidade de ser resiliente, de não se deixar desmanchar a cada obstáculo que aparece. Consistência para mim parece uma coisa muito intuitiva, muito lógica. Tá? Eu já vi muita gente formar verdadeiras fortunas na base da consistência, ou mais que isso, na base da insistência. Aliás, eu diria para você aqui, muitas dessas pessoas aí, muitas pessoas que ficaram ricas, por exemplo, com a internet, com coisas digitais que eu conheci no passado, tive a oportunidade de conhecer quando ali estavam numa situação não tão boa, hoje eu olho para esses casos e eu digo assim, ó, esse venceu pela persistência. Quer dizer, não tinha ali nenhum talento especial, nem nada, mas insistiu tanto que chegou lá. Eu sou capaz aqui de dizer meia dúzia de nomes aqui de gente que eu conheço, que você conhece, que eu conheço pessoalmente, inclusive conheci lá atrás. Não vou fazer isso naturalmente por uma questão, né, moral aqui de não expor essas pessoas, tá? Mas gente assim que nenhum talento brilhante, são pessoas talentosas sem dúvida, mas cujo maior talento, na minha visão, foi a persistência, né, e a consistência. Visão de longo prazo. Muitos livros de autoajuda falam a pessoa que tem um objetivo, tal. Eu coloco isso como controverso também, porque essas pessoas que eu vi ao longo da vida que tinham facilidade para ganhar dinheiro, não tinham muita visão de longo prazo. Pelo contrário, era gente que estava cada hora fazendo uma coisa. Então, às vezes fazia um negocinho aqui e vinha um monte de grana. Às vezes fazia uma outra coisa, mudava de ramo e fazia dinheiro. Era simplesmente uma facilidade, tá? Então, eu não tenho lembranças de ver essas pessoas que me chamaram a atenção no passado de terem um objetivo, uma meta bem determinada, tá? Eu creio que ter objetivos e metas bem definidas é algo que potencialmente ajuda, mas eu tenho dúvida se isso é algo tão necessário assim, porque talvez o que essas pessoas tenham mais do que metas é flexibilidade
e um senso de oportunidade, de conseguir enxergar oportunidades e embarcar naquilo rapidamente. Não sei, gostaria de saber sua opinião, né? Eu, aqui do meu lado, já falhei bastante no passado com a questão da visão do longo prazo, então, mas não sei muito o que dizer quanto a isso. Uma outra característica de personalidade é a autoeficácia, né? Em inglês, eles chamam na literatura o self-efficacy, e que é a crença na própria capacidade de ter sucesso em alguma coisa que ela se propõe a fazer. Esse, né, já que eu me propus a falar um pouco das minhas características aqui, se eu, por exemplo, me dou uma nota muito baixa no quesito propensão a assumir riscos, aqui eu dou a nota 10. Eu realmente acredito que eu consigo fazer qualquer coisa. Sempre tive essa percepção. O meu único limite é o limite físico, né? Então, por exemplo, eu sei que eu jamais teria sucesso sendo um piloto de Fórmula 1, sendo um cara de quase 2 metros de altura e com mais de 100 quilos. Tá? Hoje, não sendo mais nenhum garoto, eu também dificilmente teria sucesso em algum esporte competitivo por conta das limitações físicas do meu corpo, que já começa a vir uma ou outra continha da natureza aí para eu pagar. Mas, exceto por isso, eu tenho absoluta convicção que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Entendo tempo, recursos e motivação, o céu é o limite. Tá? Então, assim, eu me dando o tempo para desenvolver, recursos ilimitados e eu tendo a motivação adequada, eu tenho certeza que eu consigo fazer uma nave espacial aqui para ir para o outro lado do universo. Então, a autoeficácia. E aqui então são as características de personalidade, e que de novo quero ressaltar, eu tenho dúvidas sobre até que ponto essas coisas podem ser desenvolvidas ou se é determinístico. Se nasceu com aquilo, sorte sua, se não nasceu, azar seu. Mas vamos então para a segunda categoria, que é a categoria das habilidades. Aqui eu já comecei a botar algumas coisas por minha própria conta, né? Então eu coloquei, por exemplo, a habilidade de vender, né? Saber, assim, ter rudimentos de venda, e venda é técnica, em grande parte é técnica, tudo bem. Essa técnica de venda pode ser potencializada por traços de personalidade. Às vezes a pessoa é mais extrovertida, mais falante, né? Consegue ser um pouco mais persuasiva, inclusive a persuasão é o próximo item que eu coloquei aqui, e persuasão também tem um grande componente de técnica, é algo que pode ser desenvolvido. Carisma é controverso, tá? Tem gente que vai dizer, não, a pessoa nasce carismática, mas tem alguns materiais que eu já vi por aí sobre o desenvolvimento de carisma, e eu fiquei com a impressão de que, em grande parte, isso é uma coisa que pode ser desenvolvida. Networking, então a famosa rede social, a capacidade de você construir uma rede social onde você vai ter, por meio dessa rede, acesso a oportunidades e acesso a apoio. Networking é uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida de que é construído. Nós construímos e muita gente falha na construção disso por vários motivos, entre eles por confundir muitas vezes networking com amizade. Eventualmente, pessoas da sua rede social, do seu network, podem virar suas amigas, mas não necessariamente as pessoas que estão no seu network são suas amigas. Às vezes são mais uma parceria, uma relação um pouco transacional. Outra habilidade, que também é controversa se isso é uma habilidade ou um traço de personalidade, mas é a capacidade de gerar conexão emocional, de ter empatia. Aqueles que estão sempre vendendo, conseguindo convencer os outros, eles têm uma grande facilidade de gerar a conexão emocional. Por que eu acho que isso não é uma coisa determinística e que pode ser desenvolvida? Porque eu conheço aí uns 3 ou 4 copywriters, que são aquelas pessoas que escrevem textos persuasivos, que o cara escreveu, vendeu. Ele vende qualquer coisa. O cara tem uma habilidade impressionante com o uso das palavras, etc. Mas se você ver a pessoa, né, é aquele nerd típico, aquela pessoa que você fala, jamais esse sujeito vai conseguir se conectar com outro ser humano. No entanto, consegue. Desenvolveu a habilidade, né? É como se o cara tivesse aprendido a programar uma pessoa da mesma forma que alguém programa uma máquina, um computador. Outra habilidade, a habilidade de dissociação. Essa é uma habilidade que eu vejo muito presente nos profissionais de marketing e quem é da área financeira não costuma ter. Sujeito que tem uma formação de finanças como eu,
Às vezes a gente tem dificuldade de se dissociar, a gente sempre se vê como o consumidor daquele produto que a gente está fazendo. Eu, quando estou fazendo um curso, alguma coisa, eu tenho grande dificuldade com isso, que eu falo, nossa, mas eu jamais compraria isso. Por que eu vou vender esse negócio que eu jamais compraria? É como se eu esquecesse que eu não sou meu próprio cliente, tá? Eu não sou uma pessoa que está começando agora nas finanças, que precisa saber o básico. Isso está até um pouco associado com aquela famosa síndrome do impostor. Eu estou em dúvida também se isso é uma coisa que pode ser desenvolvida. Eu acho que pode. Talvez eu não consiga desenvolver isso tão bem por preguiça. Vamos ver. Eu queria saber sua opinião também. E habilidade de liderança. Então, liderança, notoriamente, aí tem muitos programas, muitos conteúdos, treinamentos que se propõem a ensinar liderança. É outra coisa na qual eu sou falho aqui, né? Já tive no passado aí uma carreira corporativa, já gerenciei pessoas, mas eu reconheço que liderança não é a minha maior habilidade, mas por outro lado eu nunca tive nenhum treinamento formal, tá? Então eu vou deixar em aberto aqui que, né, talvez eu fosse bom nisso se eu tivesse feito algum tipo de formação, mas nunca aconteceu. Agora a terceira categoria, que são aquilo que eu chamei os fatores ambientais micro. Então os fatores ambientais micro são aquelas coisas do ambiente mais próximo e que a gente pode dizer que estão associadas ao ponto de partida da pessoa. Aqui talvez a gente já não comece a falar mais de traço de personalidade, mas sim de situações e condições objetivas de como a pessoa nasceu. Então, família, tá? Às vezes a pessoa tem a sorte de já nascer numa família rica, ou que pelo menos está ali bem resolvida, ou se não uma família rica, uma família que tem uma visão mais positiva com relação a dinheiro e a empreendedorismo, a fazer as coisas. Então isso aqui certamente ajuda, né? Localização. Onde a pessoa nasceu? Onde ela cresceu? Foi na cidade, foi no campo, foi num centro urbano, foi no interior? Não que isso vá determinar a capacidade da pessoa de obter dinheiro, mas ela pode determinar algumas formas de obter dinheiro. Se a pessoa vive numa região remota, tudo bem, existem oportunidades, mas talvez não sejam as mesmas oportunidades e não a mesma quantidade de oportunidades de um grande centro urbano. Isso pode mudar as coisas. Aí, um outro fator, o networking, já falei dele, eu sei que eu já falei dele, mas aqui eu quero falar o networking da família, do ambiente. Porque às vezes a gente constrói o nosso próprio network, mas muitas vezes a gente se beneficia de um network que já foi feito por outras pessoas, muitas vezes da nossa própria família. Quer ver um exemplo real? Bill Gates. Então todo mundo gosta de dizer, porque o Bill Gates, ele saiu da faculdade, ele isso, ele aquilo outro. Porém, se você vê a biografia, a história do Bill Gates, você vai ver que provavelmente o fator que realmente foi determinante para o sucesso dele foram os contatos da família dele, que abriram os caminhos para aquilo que eventualmente iria se tornar a Microsoft. Duvida? Pesquise por aí, por materiais aí sobre a vida do Bill Gates, a biografia do Bill Gates, de preferências não oficiais, e você vai ver que ali houve um grande empurrão por conta do network da família, não dele. Ou seja, ele nasceu, ele estava naquele ambiente onde já estava construído para ele usar. Outro fator, educação. Educação também é um fator muito controverso. Os dados, as evidências são claras. Mundialmente, nós temos dados que mostram uma correlação positiva entre nível financeiro e nível educacional. Ou seja, pessoas mais educadas, estou falando aqui de educação formal, estudou na faculdade, etc e tal, ganham mais dinheiro. Tá? Isso é incontestável, nós temos dados mostrando isso. Porém, nós temos os outliers, nós temos os pontos fora da curva. E dessas pessoas que eu conheci com facilidade de ganhar dinheiro, muitas nunca pegaram um livro na vida. E, no entanto, estavam ali sempre surfando em oportunidades. E existem casos de pessoas que se tornaram muito, muito ricas, que não têm educação formal, aliás, que muitas vezes não têm nem educação informal. Eu conheço pessoas riquíssimas que são assim de uma ignorância abismal. E quando eu vejo, por exemplo, artigos de blog de autoajuda falando porque os ricos sempre leem livros, têm mentores, eu rio por dentro. Eu dou risada por dentro se eu estiver em público, às vezes por fora se eu estiver sozinho, porque aquilo é ridículo e totalmente inconsistente com o que eu vi ao longo da minha vida. Já
Trabalhei com gente muito rica, já tive convívio com gente muito rica, rica inclusive bilionário com B de bola no começo, tá? E que gente assim de uma ignorância abismal. Tudo bem, pessoas muito espertas, tá? Mas falar de, que lê livro, não, nunca leu livro, pelo contrário, a gente que faz gozação com pessoas que leem. Fala, porque o sujeito fica só lendo, não faz nada, né? É o oposto disso aí. Né? E a educação financeira, o último fator aqui. Só que aqui eu quero falar de uma educação financeira um pouco mais específica. Eu não estou falando aquela educação financeira meio água com açúcar, assim, de dizer, porque o sujeito não gasta o dinheiro, não se endivida, não sei o quê. Não, eu quero falar de uma educação financeira que é voltada ao entendimento, ainda que intuitivo, do fluxo do dinheiro. Então aquela pessoa assim, ela pode até não saber como funciona o mercado financeiro, mas ela consegue ter uma percepção de que o dinheiro tem um caminho, ele tem um fluxo, ele vem de um lugar e ele vai para outro lugar, né? Se ela refinasse essa percepção, ela teria aí um entendimento do mercado financeiro, mas ela tem esse entendimento intuitivo, que a gente pode dizer que é uma espécie de educação financeira. E agora vamos então para a nossa quarta e última categoria, que são os fatores ambientais macro, que dizem respeito ao ambiente amplo em que a pessoa vive. E aqui eu já quero começar ressaltando o seguinte, que os fatores ambientais macro, a gente não tem nenhum controle sobre eles, porque são circunstâncias assim, a gente nasceu ali, não tem o que fazer. Então a gente tem que fazer as coisas com aquilo que nos é dado, é o ambiente que a gente está. Então aqui a gente pode colocar a economia como um todo, a economia do país, a situação econômica do país ou do mundo, governo, então tem lugares onde você tem governos que facilitam ou não as coisas, governos com orientação mais pró-negócios, pró-mercado, outros não, né? Acho que você conhece alguns aí. E os ciclos econômicos. É aí que a gente pode começar a falar, por exemplo, de alguns casos reais. Tem gente que costuma dizer que se o Steve Jobs fosse brasileiro, ele seria funcionário público. Um sujeito com o talento dele, com a capacidade dele, iria fazer uma prova aí difícil para um concurso público que paga muito bem, ia ter uma vida muito confortável, porque querer inovar e fazer o iPhone no Brasil certamente seria uma furada, porque o Brasil é um país que, por circunstâncias que não vem ao caso neste vídeo, tá? Não é a discussão aqui não é essa, mas é um país que não favorece muito o empreendedorismo. É um país complicado de fazer negócio, o que não significa que seja um país complicado de fazer dinheiro. E aí que vem o ponto. Talvez uma característica, que aí eu já não sei se é característica de personalidade ou não, mas eu intencionalmente deixei isso fora lá do primeiro bloco, mas talvez uma das características dessas pessoas é a flexibilidade. É dançar conforme a música. Então, assim, estou no Brasil, o Brasil é um país complicado de fazer negócio, tudo bem, é complicado de fazer negócio. Pessoas enriquecem no Brasil? Enriquecem, tanto que tem muita gente muito rica no Brasil. Então, dizer que no Brasil não dá para ganhar dinheiro é uma mentira. Quem argumentar isso é refutado na hora, assim, uma fração de segundos. A questão é o como ganhar dinheiro. Tá? Então, a pessoa flexível, provavelmente ela vai buscar ou identificar oportunidades que sejam mais plausíveis, mais factíveis, com maior chance de sucesso dentro daquele ambiente onde ela está. Ou então ela tem que cair fora. E já que falamos em pessoas famosas, né, como eu falei do Steve Jobs, agora eu vou falar de mais um aqui, o Elon Musk, que tantos admiram, né? Ele vem originalmente da África do Sul, um país que não tem exatamente assim uma tradição de ser um polo de negócios, de inovação, de tecnologia, né? Um país também um pouco complicado, tipo um Brasil, assim, talvez um pouco piorado até. No entanto, ele vem de uma origem rica, né? A família dele tinha minas ali, né? Trabalhava com mineração, ele já estava com a vida bem resolvida, tá? Mas ainda assim ele queria fazer outras coisas, né? Queria trabalhar com tecnologia avançada, então teve que cair fora. Provavelmente ele não teria sucesso com isso no país de origem dele, apesar de que ele poderia ter uma vida muito confortável lá, tocando os negócios da família, tá? Muito rico, talvez não tão rico quanto ele se tornou, mas certamente muito rico. Então, conforme, né, as circunstâncias, a pessoa tem que ser flexível para se adaptar ou pular fora dali.
Ciclos econômicos, a mesma coisa. Às vezes nós temos ciclos econômicos de maior expansão, que favorece alguns negócios, favorece algumas oportunidades, ciclos de retração, que favorecem outras coisas, né? Tem modelos de negócios ou oportunidades que são contracíclicas, e aí entra um pouco da habilidade da pessoa em conseguir identificar essas oportunidades, esses ciclos, e buscar oportunidades que estejam condizentes com eles. Porque inclusive dessas pessoas que eu conheci no passado, e que eu vi que ganhavam dinheiro muito fácil, uma característica delas que eu consigo ver é que elas não tinham apego a nenhum negócio em particular. Elas iam aonde as oportunidades estavam. Então eu conheci um sujeito que isso é real, né? Conheci um sujeito que ele era dono de uma agência de design e em determinado momento ele começou a mexer com um caminhão de lixo numa cidade do interior aí onde ele morava. Tá? Ficou muito rico com isso, né? Mas veja, era uma pessoa que ia pulando de um negócio para o outro assim, às vezes coisas sem nenhuma relação entre elas. Isso até vai um pouco em linha com aquilo que vimos sobre a questão do planejamento. Então agora que eu já falei aqui sobre todos os fatores que me foram retornados aqui pelas inteligências artificiais, eu quero fazer um rápido comparativo com um artigo acadêmico que foi publicado no ano passado, em 2022, cujo título em português seria algo como Os traços de personalidade dos milionários herdeiros e aqueles que se fizeram milionários. Então, nesse artigo, né, que é um artigo bastante interessante, ele foi publicado num jornal de psicologia, que é o Humanities and Social Sciences Communications, e ele chegou à seguinte conclusão, estudando milionários, sendo milionários herdeiros, que já nasceram com as circunstâncias resolvidas, e aqueles que se fizeram, né, como em inglês eles falam self-made. Então chegaram à conclusão que esses milionários que se fizeram tinham 4 traços dominantes de personalidade. Número 1, tolerância ao risco. Então veja que interessante, consistente com o que a gente viu aqui. Ressaltando que esse artigo é de 2022, né? A base de treinamento do ChatGPT é final de 2021, então ele não leu isso aqui, ou pelo menos eu acredito que ele não tenha lido. Tá? Outra característica, abertura assim, a novas experiências, novos conhecimentos, a personalidade aberta, aquela pessoa que não é fechada. Terceira característica, extroversão, a pessoa extrovertida. Aqui eu morri de novo. Aqui eu matei minha chance de ficar rico. E o quarto fator, a diligência, o cuidado, né? Em inglês eles chamam de conscientiousness, tá? Então, aquela coisa assim da pessoa que ela é cuidadosa, que ela observa as coisas. Então, o artigo acadêmico listou essas 4 características, veja que tem algumas coisas aqui que não me foram retornadas pelas inteligências artificiais, mas que a gente vê que faz sentido, então tem uma certa consistência, né? E aqui também tem coisas, fica em aberto a questão, será que isso são coisas possíveis de desenvolver ou são traços com os quais a pessoa já nasceu? São coisas determinísticas e que uma vez que ela nasceu, ela não consegue ter aquilo depois. Bom, chegamos ao fim desse vídeo aqui. Eu não sei quanto a você, mas tudo isso que eu vi explica muita coisa de mim mesmo. Muitas coisas da minha vida, por que algumas coisas eu tive sucesso, por que algumas outras eu não tive tanto sucesso. Eu consigo identificar fatores aqui, principalmente entre esses fatores de personalidade e comportamentais. E você? Ajudou em alguma coisa? Você conseguiu enxergar alguma coisa que você não estava enxergando? E você? Você conseguiu aqui chegar a alguma conclusão? Você conseguiu enxergar alguma coisa que você não estava enxergando? O que você acha tudo disso? Afinal, dá para desenvolver essas características de personalidade ou só nascendo de novo? Ou será que isso tudo é uma grande bobagem e essas características de personalidade, no fim das contas, acabam não tendo nada a ver com ganhar dinheiro? Ou, de repente, é tudo sorte mesmo? O que você acha? Conta aí, conta nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite para fazer sugestões de temas. Podem ser temas até um pouco diferentes daquele mundinho de investimentos, que nem esse aqui, que são coisas assim interessantes do mesmo jeito. Lembre-se que esse espaço aqui é um espaço seu. O canal Investidor Cético é um canal feito para você,
Você manda aqui. Dê sua sugestão de tema, não se esqueça de se inscrever no canal, acione o sino das notificações aí para ficar sabendo do que acontece. A gente se vê no próximo vídeo.